de Deus. Para quem não conhece, o Kid News é um jornal que nós apresentamos durante o retiro de crianças. E no retiro nós pegamos as fotos mais constrangedoras das crianças, as fotos mais engraçadas, as fotos mais vergonha alheia possíveis. Só que hoje é um Kid News especial. Nós não estamos no retiro de crianças e desta vez o nosso Kid News será bem diferente, porque dessa vez as fotos vergonhosas, as fotos que nós temos vergonha de mostrar, serão as de vocês. A nossa equipe vasculhou o Instagram de vocês, o Facebook de vocês, nós olhamos no Orkut, procuramos até no Tinder e no Serasa e buscamos as melhores fotos e as fotos mais constrangedoras de todos vocês. Estão preparados para isso? Sim! É bom quando é com as crianças, né? Agora que é com vocês, vejam uma foto do tio Telmo com cabelo. Sabe quem é que está com ele ali? A tia Luísa, olha aí, ó. A gente foi fundo na pesquisa. Olha só. Sabe que, lembra que ano era? Esse ali? 75. 74. Olha só. Agora conheçam a professora que queria ser rapper. Nós também encontramos uma professora que queria ter sido policial, mas ela tinha um problema para realizar o seu sonho. Ela tinha um problema na língua e isso atrapalhava muito no trabalho dela. Os bandidos costumavam não respeitar ela por causa da língua. Aliás, esse problema ele é muito grave e ele é contagioso. Então tome cuidado, porque você pode aparecer assim em todas as suas fotos. Agora imagine a seguinte situação: alguém puxa uma conversa com vocês no WhatsApp e vocês não lembram quem é a pessoa, mas aí vocês pensam assim: não, eu vou olhar a foto do WhatsApp para descobrir quem é que está falando comigo, né? Só que aí, quando você olha a foto do WhatsApp, você não contava que essa pessoa era um desfacilitador. O desfacilitador, ele costuma colocar fotos assim. Eles também usam fotos de paisagens ou praias ao fundo para dificultar a sua identificação. Às vezes, eles usam apenas o seu próprio quarto como cenário. Mas o pior de todos os desfacilitadores é esse aqui. Tu vai olhar para ver quem é e não descobre quem é a pessoa. Agora, dicas para a vida: não se chateie quando alguém zombar de você. Não diga palavras feias para essa pessoa. Coloque um sorriso no seu rosto e seja feliz. Porque você é uma princesa ou um príncipe de Jesus. Essa é tia também, depois tem que descobrir quem é, tá? E tem que me falar quem é. Eu sou o Luiz Silveira, essa foi a edição especial do nosso Kid News. Vou tirar da tia, depois quem acertar ganha um brinde, tá? Quem acertar ganha aquela tia. Pessoal, agora eu quero perguntar uma coisa, tá? Eu fiz um Kid News rapidinho, quero perguntar uma coisa para vocês. O que eu acabei de fazer aqui? Quebrei o gelo, legal. O que mais que eu fiz? O que o Kid News provocou em vocês?
Quando eu falei, por exemplo, assim, que eu falei que a gente pesquisou a internet, olhou as fotos de vocês, não bateu um sentimento um pouco de medo, de preocupação? Vocês não pensaram assim, meu Deus, o que eu botei na internet? Não passou algo assim? Né? Quando a gente vai dar uma aula para as crianças, a gente costuma explicar para os professores que às vezes a criança não vai lembrar do conteúdo que a gente passou para eles, mas eles vão lembrar de duas coisas. Eles vão lembrar da gente e do que a gente fez eles sentir. Quando eu falei assim, que ia mostrar fotos reveladoras e tal, eu vi que tinha gente que passou a mão assim na testa, né? Talvez tenha sentido assim algo emocional. E aí eu pergunto para vocês, será que na aula que vocês dão, vocês conseguem tocar nessa parte da emoção da criança? Conseguem criar uma expectativa? Quando toca a música do Kid News, para quem já conhece, às vezes a gente se anima, mais que a criança até, né? Eu tenho desconfiado que o Kid News faz mais sucesso com os tios do que com as crianças, né? Às vezes tem tio pedindo, tio vai ter Kid News, né? Então, por quê? Porque mexe com a emoção. Agora pensa isso na aula. Toda vez que a gente vai dar uma aula, que a gente consegue lidar com a emoção, o meu coração está batendo acelerado até agora por causa desse Kid News. Então imagina o coração de uma criança quando a gente consegue tocar no coração dela com a nossa aula. E aí eu pergunto para vocês, uma aula de escola dominical tem o poder de tocar no coração de uma criança? A resposta é sim, tem muito poder. Uma ministração. A gente pode olhar na Bíblia, toda vez que Jesus encontra uma pessoa e conversa com essa pessoa, aquela conversa gera um impacto na vida da pessoa, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Quando ele fala com o jovem rico sai dali triste, porque ele sabia que não queria pagar aquele preço. Mas quando ele vai na casa de Zaqueu recebe Jesus com alegria. E aí Jesus pode dizer, hoje houve salvação nessa casa. Será que a gente consegue dar uma aula e depois falar assim, hoje houve salvação nessa aula? E eu já adianto para vocês que isso é possível. É possível a gente dar uma aula, ministrar e a criança ser tocada e sair dali convertida ao Senhor. Uma criança que não conhece, ela pode sair dali conhecendo o Senhor. Tudo pelo poder, não nosso, mas da palavra de Deus. O Senhor nos confiou a sua palavra é poderosa, e ainda junto com isso nós temos o Espírito Santo, que vai nos ajudar a lembrar a palavra, vai nos ajudar na condução, e é o Espírito Santo que vai fazer a palavra que está sendo ministrada ser vida na vida da criança, tá? Então, eu quero que vocês saibam que a aulinha e a nossa função de professor é uma função poderosa, tá? É uma função tremenda. Eu sou suspeito para falar, mas é o ministério mais fofo que nós temos no reino de Deus. E é um ministério onde, se nós fizermos o nosso trabalho corretamente e os pais fizerem corretamente, a gente tem uma promessa na palavra de que a criança nunca vai se desviar. Se ela for ensinada no caminho, ela, quando for velha, não se desvia mais, ela permanece. Então o nosso trabalho ele é muito importante. Trabalho na fase é importante, trabalho com os presídios é importante, só que são todos trabalhos de resgate de vidas. Quando a gente trabalha com a criança, nós estamos investindo, e eu não preciso resgatá-la depois. Ela, desde pequena, ela pode ser um servo do Senhor na obra. Então a gente precisa olhar o trabalho das crianças como algo poderoso, e algo que o Senhor nos chamou para fazer isso, né? Nos confiou isso. Das crianças é o reino dos céus. Consegue imaginar Jesus pensando tudo isso sobre as crianças e de repente elas vêm para perto dele e os discípulos começam a tirar elas de perto? E Jesus diz, não, deixa vir a mim os pequeninos. Ele até dá uma sentença muito forte para quem faz tropeçar um pequenino. Ele diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar quem fizer tropeçar um pequenino. Então olha só o peso que tem. E o nosso trabalho é de ajudar o pequenino no seu caminho com Jesus. É algo tão legal. E fazer uma aula é algo tão poderoso. Eu me alegro de fazer. E aí eu pergunto para vocês pensarem, quando vocês preparam uma aula, vocês também se divertem com a aula que estão fazendo? Ou a aula de vocês é chata até para vocês, né? Vocês vão contar a história, pessoal, hoje caiu para mim Davi de novo, né? Eu vou contar de novo a história de Davi.
Sabe o que vocês fazem assim? Quando vai contar uma história, eu gosto de pensar assim, como que eu posso abordar essa história que eu já conheço de uma forma totalmente diferente? E aí dá um novo sentido para ela, porque a palavra do Senhor ela é viva. Eu posso olhar várias vezes a mesma passagem e eu vou ver coisas diferentes, vou ver ensinamentos diferentes. Então, a ideia desse treinamento é que vocês saiam daqui um pouquinho melhores do que chegaram, né? Com um pouquinho mais de ânimo para as aulas que vocês vão dar daqui em diante, tá?